Simulados. Fazer simulados enquanto estuda para concurso público. Quando fazer, como fazer, quais são os bons, os ruins, como que você interpreta o resultado para não ficar muito desanimado se tiver ido mal, ou seja, o que você deve fazer com relação aos simulados. E uma pergunta que me levou a gravar esse vídeo. Eu vou bem nas questões em casa, mas vou mal nos simulados. O que eu faço? Olá, meu nome é Diogo Moreira, sou auditor fiscal da Receita Federal. Eu estou aqui para te ajudar a sair dessa vida bandida que é estudar para concurso. Se você me segue há algum tempo no canal, conhece as minhas metodologias de estudo, você sabe que eu não recomendo fazer simulado. Existem vários motivos para isso, mas o primeiro passo é: você está estudando para concurso público, você está ali com algumas matérias finalizadas, outras não, a prova está se aproximando, você quer saber como que você está com relação aos candidatos concorrentes, você faz o simulado e vai super mal. Óbvio, você está estudando algumas das matérias, você não estudou outras, você não terminou todas, você não tem a menor condição de estar competitivo contra pessoas que já leram todas as matérias, já pararam de ler essas matérias, já estão só revisando, fazendo questões, melhorando, pegando detalhes, etc. e tal. Você ainda está no meio da jornada. Então esse é o cenário mais comum que eu vejo por aí e o que causa mais chateação entre as pessoas. Professor, fiz um simulado e fui muito mal. E a primeira coisa que eu pergunto é: você estudou tudo? Você já estava ali pronto para fazer uma prova? Já está na hora de você fazer uma prova? Porque se você quer simular uma prova, você tem que simular que a sua preparação está feita também. Então, Diogo, já estudei tudo, estou aqui no pós-edital, várias matérias. Um mês que eu fiquei doente. Tem um mês que eu fiquei doente, eu ainda estou com essa tosse bizarra. Então, você está se comparando, está julgando a sua nota frente a candidatos que estão muito bem preparados, que se prepararam antes. Não significa que eles são melhores do que você, significa que eles estão no estágio ainda mais avançado, porque eles começaram a estudar antes de você. Então, primeira coisa é releva, beleza? Se você fez um simulado, foi mal, você não estudou todas as matérias, não está pronto para fazer uma prova ainda, e quer saber como que você está de verdade, pega aquela prova e dá uma dissecada nela. Quais questões que eu fiz aqui de assuntos que eu não estudei ainda, de matérias que eu não estudei ainda, e elimina isso do seu cômputo geral. Se tinha 100 questões, mas 40 delas foram sobre coisas que você nem estudou ainda, pega as outras 60 para saber como que você está de fato. Às vezes, com relação a essas 60, você foi muito bem. Ou seja, do que eu estudei, eu estou conseguindo guardar, eu estou conseguindo ter um bom resultado. Beleza? Pega leve consigo, você não vai julgar dentre as 60 questões que você estudou, comparando com uma nota de 0 a 100. Beleza? Vai ser injusto, não vai funcionar. E muita gente faz isso. Muita gente mesmo. A maioria que faz simulado, a maioria das pessoas não lê a matéria, todas as matérias até o final, e vai fazer um simulado e quebra a cabeça. Tem gente na internet que defende simulado a qualquer momento, desde o início do estudo. Para mim, está usando a palavra errada. Simulado não é isso. Simular é simular uma prova. E para simular uma prova, você vai ter questões de qualquer assunto do conteúdo programático, como é uma prova. E aí você tem que ter estudado todo o conteúdo programático para poder fazer esse simulado. Não, você leu a aula 1, então vai fazer um simulado da aula 1. Isso não é um simulado, porra. Isso é questões, exercício de fixação. Beleza? Vamos dar o nome certo para a coisa certa. Mas aí, então, se você foi mal não tendo estudado tudo, o motivo é esse. Fica tranquilo, acontece mesmo. A maioria das pessoas vai muito mal quando não estudou tudo ainda. Diogo, quando que você recomenda fazer simulado, então? Para que serve o simulado? Boa. Primeira coisa é, recomendo que você faça simulado daquilo que você estudou. Ok, isso aí a gente já dominou. Pode ser um simulado parcial das matérias que você está estudando, da parte que você estudou, mas não faz sentido você chamar de simulado ou fazer um simulado de parte da matéria. Você já está fazendo questões em casa, você já tem seus percentuais de acertos por matéria, por aula, por assunto, então você já sabe como que você está. Ok? Para que serve um simulado de fato? Antes disso, dúvida, muito comum. Professor, eu fiz 78% no simulado. Fui bem ou fui mal? Não tenho a menor ideia. Professor, eu fiz 85% no simulado. Fui bem, né? Não sei. Não é o percentual de acertos que diz como que você foi no simulado. É a sua nota frente aos concorrentes. Se não tiver um ranking, você não consegue saber se você foi bem ou mal. Porque se você tiver feito 85%, tiver ficado entre os primeiros, você foi muito bem. Mas se tiver ficado entre os últimos, você foi muito mal. Então, assim, é relativo, tá? Não pega a nota pelo percentual de acerto só. E a dúvida que eu recebi era, eu vou mal nos simulados, mas vai mal como? Se você em casa está com 80% de acerto, você faz um simulado e acerta 70%. O que isso diz? Diz que provavelmente as questões do simulado estão mais difíceis do que a média das questões que você está fazendo em casa.
que o cursinho ou quem quer que seja que fez aquele simulado fez um simulado difícil. Os cursinhos geralmente fazem simulados difíceis, tá? Não sei se é vaidade, se é vontade de fazer você ficar inseguro e comprar mais material, alguma coisa assim, eu não sei o que é. Às vezes é só o professor querendo te preparar melhor também. Pode ser qualquer uma dessas coisas, mas é muito normal você fazer simulado e ir mal, ou pelo menos ir pior do que você estava indo em casa. Então, mantenha a cabeça no lugar. Existe o caso de quem tem ansiedade, e aí na hora da prova dá aquele branco, dá um suor, dá um frio, dá aquela coisa, e a pessoa começa a errar o que já sabe, e esquece coisas, e erra todos os chutes. Isso aí é controle emocional. Tá? No meu canal no YouTube, no meu Instagram, volta e meia eu trago dicas de como lidar melhor com a pressão e com a ansiedade nos estudos, então aproveita, mas eu não vou entrar nesse mérito agora. Simulados têm uma função muito importante, especialmente para algumas bancas, que é treinar o tempo de prova. Você tem, por exemplo, 3 horas e meia para fazer 120 questões. Dá tempo de fazer ou não? Você vai se embolar para fazer essas questões? No final você vai sair correndo para poder passar o gabarito? Vai dar a hora de passar o gabarito e você ainda não vai ter respondido todas as questões? E por causa disso você vai ter que chutar várias delas? O tempo de prova é muito importante. Ele costuma ser crucial em algumas bancas, tipo FGV, às vezes FCC, bancas com questões de múltipla escolha, com textos muito grandes, questões longas, muitas alternativas longas, e você vai demorando e de repente não dá tempo mais. Geralmente dá tempo de ler todas as questões 1 ou 2 vezes. O que costuma derrubar o concurseiro é ficar preso numa questão que ele acha que sabe, que ele está quase conseguindo e que ele se empolga com aquilo ali, fica preso naquela questão e passam-se vários minutos sem sair do lugar. Esses minutos vão se acumulando em algumas questões durante a prova e no final não deu tempo. E aí você vai ter as 10, 15 últimas questões que você não vai conseguir nem ler. Você vai ter que simplesmente chutar de olhos fechados. Isso é terrível. Isso acaba com qualquer aprovação, qualquer chance de aprovação, tá bom? Então, o que a gente tem numa prova de concurso? A gente tem para todas as matérias questões fáceis, médias e difíceis. As bancas mesmo pedem isso para os elaboradores. Eu quero 2 questões fáceis, 2 médias e 1 difícil. E o elaborador faz as questões desse jeito, ou tenta fazer pelo menos. A não ser que seja FGV, ela pede todas as difíceis. Estou brincando. O que acontece é que se você tem que chutar 10 a 15 questões no final, você está tendo que chutar de olhos fechados questões fáceis e médias, que a concorrência vai acertar e que você teria acertado se tivesse conseguido ler. Só que você ficou preso nas difíceis no meio do caminho. Existem algumas questões, antigamente eles diziam que eram questões que estavam na prova para não ser feitas. Que é para você olhar e falar, legal, eu não vou ficar nisso aqui agora, não vai dar tempo, vai atrapalhar minha prova. E aí você circula essa questão e segue adiante. Treina não ficar preso numa questão, treina assumir as rédeas da sua prova, do grand finale, lá da hora que você está fazendo a prova. Mas para saber se você vai ter essa dificuldade ou não, se você vai ficar preso numa questão, se você vai ter que ficar lendo a mesma questão várias vezes, se você vai ficar nervoso ou não, para isso tem o treino, que é o simulado. Então, um tempo antes da prova, 2 meses antes da prova, 1 mês antes da prova, você faz 1 ou 2 ou 3 simulados para ter esse feeling do controle de tempo. Não adianta ficar olhando o relógio do lado, porque na hora da prova você não vai ter. Então você tem que botar um alarme, alguma coisa assim, como se fosse o fiscal te dizendo que se passaram tantos minutos. E você tem que ficar ali de cabeça na prova, fazendo essas questões e tomando cuidado para não ficar preso. Mas, Diogo, o que eu faço? Eu vou largar a questão para trás? Circula a questão e deixa para voltar nela depois, se der tempo. Aí você garante que você vai fazer todas as fáceis e médias e você vai voltar nas difíceis se tiver tranquilo de tempo. Está circulada. Enquanto você faz a questão também, quando você está lendo e tentando resolver pela primeira vez, sempre, para todas as questões, já vai eliminando algumas alternativas. São 5 alternativas. Você já viu que a letra A e a letra B não tem nada a ver. Você está em dúvida de C, D e E. Mais ali pela D e pela E. Mas beleza. Elimina A e B. Bota um Fzinho na frente, alguma coisa assim. Elimina essas duas. Porque das 5, se você tem que chutar de olhos fechados, você tem 20% de chance de acertar. Entre 3, a sua chance já é de 33%. Entre 2, é 50% de chance. Então você vai aumentando a chance do seu chute funcionar se você já eliminar. Fora que você não vai ficar relendo questão que você já marcou como errada. Você sabe que aquilo ali não é a questão, não, perdão, a alternativa. Então você não vai ficar relendo a alternativa à toa. Tá? Tudo isso é importante.
E claro, treinar também circular umas palavras-chave no enunciado, circular umas palavras-chave nas alternativas, para você não esquecer, não cair em pegadinha, aquele não, aquele acerto, essas coisas todas que são treino também interessante na hora da prova. Então faça o simulado e depois faça uma análise do simulado. O que você errou? Errei questões de conceito, não entendi direito algumas coisas. Não, errei questões de pura decoreba. Errei questões de letra de lei. Ou então, nunca vi. Errei questões de assuntos que nunca vi, simplesmente não estão no meu material. Você consegue entender melhor as suas dificuldades, as suas fraquezas, se você fizer essa dissecação pós-prova, post-mortem. Ok? Mas, retomando, simulado, deixa para se preocupar lá na frente, perto da prova, quando você já estiver bem avançado, com domínio de várias matérias, se preocupando já com questão de tempo de prova e, quem sabe, fazer um simulado com ranking para saber se você está bem ou mal comparado com o resto da concorrência. Ok? Se você gostou desse vídeo, clique em curtir, por favor, se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu e a gente se vê nos próximos vídeos. Não deixe de me seguir no Instagram, Prof. Diogo Moreira, porque eu recebo algumas dúvidas por lá e às vezes elas inspiram vídeos, como foi o caso de hoje. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.